Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Com Wilma Farias e Maiara Angel. Muito boa tarde, você que está acompanhando a Rádio Ceará News. Eu sou Maiara de Oliveira, está começando o Prosa Cultural. Prosa Cultural, que é o nosso programa sobre cultura local, cearense, fortalezense. E a nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura no estado do Ceará. Nós estamos no ar de segunda a quinta, às 17 horas aqui na Rádio Ceará News, nas redes sociais, no aplicativo e também no site www.cearanews.com.br. Todo dia a gente traz alguém para conversar aqui com a gente sobre diferentes temas, como artes visuais, teatro, dança, cinema, fotografia, literatura, design e muito mais. Esse programa tem a apresentação minha, Maiara de Oliveira, e também da Will Farias, e produção Will Farias. Ela que está aqui ao meu lado mais uma vez, mais um dia. Oi, Will. Oi, Mai. Oi, E aí, tudo pessoal. jóia? Boa tarde. Tudo bem, tudo caminhando muito bem. Muito rapidamente, a gente já está chegando em outubro. Em outubro. Na medida do possível, ficamos bem, resistindo aí bravamente a 2018. E hoje, Mai, nós vamos conversar sobre literatura e fanzine. É isso aí. E conversaremos sobre publicação livre, que é muito conhecida como fanzine ou carinhosamente chamada por muitos de zine. E o fanzine ele é muito utilizado para divulgar ideias. No Brasil, o fanzine ou zine é também muito utilizado em movimentos sociais e culturais. Normalmente tem um caráter de protesto e de transgressão e uma forma de expressão política também. Então tem muita potência aí para a gente conversar sobre o fanzine. E aqui em Fortaleza, em especial, existe um projeto chamado Literaturas Periféricas, que se propõe a registrar e difundir, a partir dos fanzines, a invenção cotidiana. E nós estamos aqui com o Rômulo Silva. Olá, Rômulo, tudo bom? Oi, boa tarde. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao obrigado. Prosa. Muito obrigado. E o Rômulo, ele é jornalista por formação e arte educador como prática. Ele é mestrando do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Ceará e pesquisador de movimentos juvenis contemporâneos, poder, resistência e dominação. Então, Rômulo, acertei aqui. Sim. Por aí. Você tem um caminho há algum tempo como arte educador. Sim. E utilizando o fanzine como essa forma de expressão. E para quem não sabe o que é fanzine, conta o que é fanzine, o que é esse nome. É difícil, né? Essa definição. Eu conheci as fanzines, né? Recentemente estamos usando no feminino as fanzines, Sim. né? Por duas razões. Primeira, uma questão realmente política, né? Com relação à questão do feminino, né? De ser uma publicação. Outra é também pela raiz da palavra, né? Que tem a ver com revista. É verdade. Né? Então, há alguns anos atrás, começou então a ver essas publicações no feminino. Então, são as fanzines, né? Então, é isso. Então, eu conheci as fanzines em 2002, né? Somente em 2004 que eu comecei a produzir fanzines. Conheci por intermédio de uma oficina de fanzines lá no José Walter, né? Com a Fernanda Meirelles. Então, as fanzines, elas são mídias ou revistas alternativas, né, que se propõem a
a publicar coisas que não estão na grande mídia. Geralmente tem uma tiragem pequena, né, minúscula, não passa, né, raramente passa das 3.000 unidades, né, de tiragem. Não tem uma periodicidade, obrigatoriamente, e um formato livre e, inclusive, conteúdo, né, também livre. Né? Então, tem uma autora, a Celina Muniz, que ela define, é uma das definições de fanzine, que ela vai trazer do Dominique Binguenot uma tentativa de definição destas publicações, que ela chama aqui a partir do conceito de pluriparatopia, que é uma publicação que ela é mutável, né? Ela se transforma. Então, as fanzines ela tem esse caráter, né? Além de ter um caráter político, né? de estar no meio alternativo, de percorrer sempre um trajeto que é contra-hegemônico, né? Que é uma contranarrativa, né? Então, tem esse caráter. É muito difícil conceituar fanzine, né? As fanzines, mas ela tem esse caráter plural e mutável, né? Tanto na sua forma como no seu conteúdo. Sim. É verdade que surgiu mais ou menos na década de 70 e 80 e também está muito vinculado ao movimento punk. Sim, os formatos mais conhecidos, principalmente, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Ele dialoga muito bem, assim, de maneira próxima ao que era produzido na década de 70. Sim. Mas as fanzines, ela vem de antes, vem da década de 30, né? Principalmente com os aficionados em HQ, histórias em quadrinhos, né? Que na época eles sabiam produzir também revistas, então disseram, olha, vamos produzir as próprias revistas. Só que o termo nasce em 41 e na década de 70 ele tem uma maior difusão através do movimento punk. Né? Então, o movimento punk é um dos responsáveis na década de 70 a difundir essa ferramenta, né? Que mais tarde também vai ter outras proporções, né? A fanzine. Então, na década de 70, principalmente com uma zine chamada Sniff Glue, cheirando cola, né? De um cara da Inglaterra, se eu não me engano, e ele decide escrever sobre as bandas punks da sua época. E as bandas punks da sua época eram Ramones, Sex Pistols, The Clash. Né? Então, na época as bandas ainda não tinham se tornado mundialmente conhecidas, mas já estava começando a se tornar conhecida em alguns meios. E aí ele escreve, ele usa papel, máquina de escrever na época, e piloto. Né? E aí se utiliza, inclusive, do que seria, a grosso modo, na sua época, a prefeitura. Né? Ele era um servidor público, né? Esse rapaz, e ele começa, então, a xerocar essa fanzine, que é o Sniff Glue. Se eu não me engano, foram 8 edições, e chegou até 8.000 exemplares por edições. E aí circulava pelo mundo por meio de cartas. Então, durante muito tempo, as fanzines, até hoje, né, bem menos, mas por muito tempo as fanzines circulavam por meio de cartas. Sim, e tem muito isso, dessa coisa meio que escondido ainda. Hoje, claro que não, ela toma uma proporção diferente, mas de quando veio, tinha mais esse caráter de transgressão e ainda é uma forma de se expressar livremente, que eu acho interessante do fanzine nesse sentido. E outra coisa interessante, aí percorrendo ainda a história das fanzines, é que as fanzines depois ela vai ser usada bastante como uma ferramenta, uma ferramenta também para difundir algumas lutas. Sim. Então, na década de 80, por exemplo, algumas ONGs vão começar a produzir fanzines, né, na época, inclusive, do surgimento do surgimento do HIV, né, e tudo, enfim. Várias ONGs vão começar a produzir algumas fanzines, inclusive também uma contranarrativa
ao que começou a surgir, né, sobre a questão do HIV e a luta, né, contra esses estigmas que começaram a ser produzidos com relação à população LGBT, né, de que estava ligado. E aí a fanzine ela vai entrar como um panfleto, como uma revista, claro, alternativa, para difundir, e também outras publicações como lutas também por questão do meio ambiente. Então, são duas frentes, então, tanto as ONGs como também alguns movimentos ligados ao meio ambiente vão produzir fanzines. Algumas bandas também no Brasil, o próprio Renato Russo fez fanzines, né? O Ratos de Porão fizeram zines, né? Também vão produzir suas fanzines, mas sempre lá no sul, né? Então, o cenário aqui no Brasil vai nascer ali em Brasília, no Sudeste, né? Então, São Paulo, Rio. Sim. Só na década de 90 que chega aqui em Fortaleza. Sim. Até onde eu sei, através de Seres Urbanos, né? São um coletivo com desenhos e algumas narrativas de textos, né? É muito localizado também no Benfica, né? E depois, final da década de 90, início de 2000, aí a Fernanda Meirelles, ela começa a dar oficinas, e eu acho que aí é que está um grande diferencial de Fortaleza, principalmente em Fortaleza, né? Que a Fernanda Meirelles ela vai começar a utilizar as fanzines como ferramenta metodológica, pedagógica, nos espaços formais e não formais. Sim. Então, oficinas como no próprio Teatro José de Alencar, né? Então, teve, né, na época, no início de 2000, uma produção muito, muito legal, muito bacana, um zine chamado Zine Ioiô, né? E a partir da narrativa sobre o bode ioiô e tudo, e aí de percurso, né, pelo centro da cidade, produção da narrativa na cidade, que então a Fernanda, junto com muita gente de vários lugares da cidade, né, vários jovens, vários adolescentes e jovens vão produzir ali no Teatro de Alencar, na época, falando desses percursos na cidade, né, fazendo narrativa que não está contada nos jornais, na grande mídia. Exato. Eu acho que é isso que o fanzine também tem esse papel enquanto mídia. Sim. Né, de produzir uma narrativa que não está na grande mídia. Sim, sim. Porque é uma possibilidade de você abordar temas dos mais variados. Sim. E aí a fanzine, ela te possibilita isso. Você citou a Fernanda, e a Fernanda é uma das maiores fanzineiras das galáxias do Ceará. E ela não pôde estar aqui hoje, mas ela nos enviou um áudio falando um pouco do contexto da produção de fanzine em Fortaleza hoje em dia, assim. Então, vamos ouvir um pouco a Fernanda. A produção de zines hoje em Fortaleza é uma coisa muito curiosa, porque, aliás, sempre foi, né? Mas ela continua tendo um tom muito pessoal, um tom de relatos de experiências de vida, e ao mesmo tempo que tem essas zines que são bastante pessoais, que não são exatamente uma zine de quadrinho, ou uma zine de rock, ou uma zine de literatura. Tem também muitas zines que são feitas em oficinas, em escolas, instituições, centros culturais, ou que são feitas por pequenos coletivos em sessões de criação, como as coisas que são feitas no Preciso Me Comunicar com Você, e os zines continuam acontecendo também. As pessoas estão se encontrando principalmente na matinê, e tem muitas zines novas chegando. De tempos em tempos, o zine se volta a acontecer, assim, a cada mês e meio, e é uma coisa bastante sortida. Outra coisa que eu percebo é que são as questões de gênero também têm surgido muito nas zines. As questões de gênero que eu falo, zines feministas e zines LGBTs também. E isso é uma maravilha, né? É uma maravilha. E, diga. Então, é interessante. E aí,
existem alguns circuitos, né? A Fernanda acabou de falar e apresentar para a gente um circuito que é, né, um movimento muito interessante, que é o Preciso Me Comunicar com Você, né? Que é um circuito de uma galera que se encontra para produzir fanzines e outros tipos de mídias, né? Fotografias e tudo. Muito interessante. Existe desde o ano passado, né? Teve um tempo que teve uma periodicidade, uma vez por mês, né? Inclusive eu fui algumas vezes. Depois deu uma pausa e voltou, parece que mês passado, se eu não me engano, né? E agora também tá tendo um movimento aí na matinê, muito interessante. Fui um dia, né? Rapidamente, apareci por lá. E, e também existem outros movimentos que é outro circuito, né, na cidade, que também se encontram, que se entrelaçam também, que é produções de algo que está sendo efervescente já há algum tempo na cidade, que são os saraus, né, os saraus na periferia, que são o próprio alguns bailes de reggae, né? Então, eu acho que uma das contribuições, né, que aí eu acho que para falar de literaturas periféricas, é se aproximando desse perfil, né, tanto de conteúdo como também de alguns corpos e territórios circunscritos. Né? Exato, assim, o que eu ia falar é justo isso, assim, porque existe esse caráter político de você estar, das pessoas estarem abordando temas que são urgentes a serem conversados e que não tem muito espaço nessas grandes mídias, e acaba que a fanzine é um meio que proporciona essa conversa. E que aqui em Fortaleza, em especial, por mais que tenha esse caráter bem pessoal, e também tem um movimento que é bem forte. Sim. As pessoas se encontram para discutir nesse lugar com essa linguagem, que é uma forma também. E aí, pegando esse gancho desse caráter político e do teu trabalho também, assim, né? Eu te conheci já sendo um professor de fanzines do CBJ, né? No Centro Cultural do Bom Jardim. E a fanzine, ela é um meio muito utilizado nas periferias e também para gerar essa forma de mídia alternativa. E aí é onde vem também o teu projeto Literaturas Periféricas. Sim. Então, assim, como que começou esse projeto? Então, como você bem falou, a convite da Fernanda, inclusive, eu comecei a dar oficinas em 2011, ministrar oficinas lá no Centro Cultural do Bom Jardim. Na época não existia esse conceito, não conhecíamos esse conceito de literaturas periféricas. Mas eu penso que existem dois lugares, falando geograficamente, né, dois lugares que existe uma produção muito grande, muito vasta, né, de fanzines, que é no Bom Jardim, né, existe um arquivo, por assim dizer, né, de produção de fanzines. Tanto a Fernanda Meirelles como a Jeane também produziram alguns fanzines lá. Eu estou me referindo a fanzines coletivos, né, através da educação informal. Então, várias fanzines foram produzidas lá no Bom Jardim, tanto no Centro Cultural como nas escolas ali do Grande Bom Jardim. E também outro espaço que em 2014, né, eu conheci e trabalhei lá foi o Cuca de Anguruçu. Passei 3 anos trabalhando no Cuca de Anguruçu. Durante esses 3 anos, um coletivo de jovens decidiram também produzir fanzines. E aí foi nessa oportunidade que nasceu um coletivo, na época, chamado Literaturas Periféricas. Mais tarde, nós descobrimos que esse conceito, esse nome, ele é, na verdade, um conceito, ele já existe, já existia, né? Nasceu em São Paulo,
também num contexto geográfico e social periférico, né, que é chamado de literaturas periféricas lá da Cooperifa, né, que aí o Sérgio Vaz, que é um poeta, ele produz, ele intitula essas produções ele intitula de literaturas periféricas. E aí é o que mais se aproxima das fanzines produzidas nesses lugares, né, que tem temas recorrentes. Sim. O formato e a ferramenta são as fanzines, no caso, aqui no Ceará. Entretanto, também agrega outros elementos que não eram tão comuns antes, né? Então, a dimensão, por exemplo, da oralidade, a dimensão central, sim, das literaturas periféricas. Então, a gente pensa para além da escrita, da norma culta da linguagem ou não, da ilustração, do papel. Então, são espaços, por exemplo, como Bom Jardim e Janguruçu, em que, por toda uma questão histórica, existe uma tradição da oralidade. Então, sim, a primazia da oralidade, daí os saraus, né, esses movimentos, né, de sarau, onde trabalha com a performance, onde trabalha com essa dimensão de uma literatura que está para além do papel. Também está no papel. Tanto é que as fanzines, elas circulam nos saraus, né? O sarau da B1, por exemplo, que acontece no último sábado de cada mês, né, sempre ali na Avenida Boulevard 1, no São Cristóvão. Inclusive, dia 29 agora vai ter, eu faço convite, dia 29 agora, a partir das 18 horas, né, vai acontecer esse sarau. Eles trazem, a cada 2 meses, uma zine chamada Jangur Livre. Que massa. Né, o nome da zine. Então, ali, naquela zine, vem poemas de alguns poetas marginais, eles se auto-intitulam poetas marginais, muitos deles. E aí, nesse espaço impresso, existem alguns poemas, alguns textos autorais. Sim. E aí, no momento do encontro sarau, né, do encontro ritual, naquele momento que é um momento de lazer, é um momento de protesto, é um momento de ocupação. De encontro. Eles se utilizam muitas vezes da zine para ler algum poema, ou então não. Às vezes o poema está ali na zine impresso, entretanto, eles falam, né, de cor, né, como se diz. Tem um aspecto interessante, é que o nome, o título do projeto, ele é no plural. Eu estava até conversando com um amigo sobre isso, e aí um abraço, João Miguel. E aí a gente ficou conversando sobre essa questão de ser no plural. Então, assim, por quê? De onde vem essa pluralidade nas palavras, assim, né? Que são literaturas periféricas. Isso. Então, há aí algo. Sim. São muitas literaturas, muitos gêneros literários, né? Muitas dimensões, né? A oralidade é uma. Né? Exato. Então, que inclusive, nesses contextos, ele vem antes, né? Então, é a oralidade da Dona Maria na cozinha, né? Das conversas, da esquina, né? Toda a performance. Isso é literatura, né? E tem as outras formas de fazer literatura, né? Seja através do poema, com métrica ou não, né? Essa literatura, ela não segue, no caso, a literatura periférica, ela não segue necessariamente uma norma culta, ela não menospreza, mas ela não se prende a isso, né? Não é a proposta. E aí temos aí, por exemplo, uma mulher, né, negra, eu acho que é a pioneira na produção de literatura periférica, por assim dizer, que é a Carolina de Jesus. Sim. Né? Carolina de Jesus, ela escrevia, e aí outra dimensão importantíssima na literatura periférica é que ela escreve a partir da experiência. Eu não estou dizendo que as outras literaturas não façam isso. Eu estou dizendo que existe uma dimensão crua, né, uma dimensão cotidiana, né, ali, impressa, né, nas palavras. Então, Carolina de Jesus, quando escrevia, ela escrevia, tanto é que ela escreveu um dos livros mais conhecidos dela, é o Quarto de Despejo, que é um diário, né, de uma favelada, como ela mesma ela intitulava.
onde ela traz ali o seu cotidiano, o que acontecia com a sua relação com sua filha, né? Então, a literatura periférica produzida por esses sujeitos dos quais estamos falando vai nos trazer essa dimensão, seja na oralidade ou na escrita, essa dimensão da vida, né? A dimensão da resistência, a dimensão da luta por essa existência, né? Então, é como se fosse um convite a caminhar, com eles. Exato. Né? Porque É uma experiência. é um espaço de narrativa dessa realidade. Sim. E diga. Então, é uma ferramenta. Então, não deixa de ser uma ferramenta mutável, mas o que eu estou querendo dizer é que a literaturas periféricas, ela não se prende à ferramenta da fanzine. A fanzine, ela é uma das coisas que estão ali. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Se era só com a fanzine ou tem outras formas também. Uma das, como eu já falei, é a oralidade, né? oralidade. Aí tem a performance que vem junto, né? Tem também o stencil, e aí o stencil também vem junto com a própria zine, né? Eu posso até mostrar. Tem uma zine que é a mais recente, que é esta. Olha aí, tá aparecendo. Que linda. Fotopoéticas que você... Foi no programa do Fotopoéticas, né? No Porto Fala um Iracema pouco das desse Pronto, projeto. no Porto Iracema das Artes, a convite, né, da Iana Soares. Que é um projeto bacana que une Sim. fotografia e literatura. Exatamente. Então, tivemos a oportunidade de durante, acho que quase 3 meses, né? Aliás, não, mentira, 3 meses não, foi mais de 1 mês, quase 2. Unir fotografia, então tivemos uma espécie Mostra de um percurso. pouquinho Pronto. das imagens. Pronto. Foram percursos, né, em 2 lugares principalmente. No Poço da Draga, né, e também em Sabiaguaba. Sim. Então a proposta era... Qual era a proposta, né? Era que os participantes pudessem, por meio da escrita e da fotografia, produzir uma narrativa que não está dada. Uma narrativa que geralmente não se encontra, né? Então, a partir da experiência com o próprio território. Alguns sujeitos, alguns participantes, né, do curso também trouxeram fotografias de seus lugares, né? Então, teve gente que trouxe fotografia do Serviluz, né? Então, foi interessante. Então, essa zine, ela une uma experiência fotográfica e literária, né? Então, livre, né? Totalmente livre, como é um caráter muito, muito peculiar das fanzines, das literaturas periféricas, que ela busca essa liberdade de expressão, por assim dizer. E o que eu acho muito legal na fanzine, desculpa, é essa simplicidade de fazer. Não tem muito mistério, muita coisa. É simplesmente fazer. A experiência do fazer, do experimentar com Sim. o que você pode, com o mínimo possível. Essa é interessante também lembrar, e aí aproveitando, porque, e aí o nome desse curso foi Literaturas Periféricas, exatamente porque valorizar a experiência, né, a partir de uma estética diferente, né? Então, a estética não somente do stencil, da própria coisa em si, né, que é as fanzines, mas também das imagens, né? Então, foram fotografadas algumas pessoas, né, que moram nesses territórios, né? E de pensar que existem muitas periferias, né? Não existe a periferia de Fortaleza, existem muitas periferias, né? E aí isso é uma periferia geográfica e uma periferia social também, Exato. né? Então, Porque, só um contexto, né? claro, Tem a periferia ali do Poço, que é Sim. localizado na praia de Iracema. sim, exato. E assim como a Sabiaguaba, mas o Poço em específico, ele é localizado nos pontos mais turísticos de Fortaleza. E ele é periférico naquele contexto, assim. E é algo que a gente precisa lançar um olhar crítico
para essa cidade que a gente está fazendo Sim. e se relacionando. E pensar também que esses territórios, geralmente, a narrativa que se produz é uma narrativa sempre de violência Exato. e de criminalização, quando esses territórios também, inclusive, de forma muito potente, têm produzido há muito tempo. Sim. Né? Há muito tempo tem produzido, seja, né, no âmbito da oralidade. Esses ambientes são antros de cultura, né? Sim. São lugares de produção cultural. Sim. Não à toa que desde 2014, de maneira mais efervescente, existe um cenário aí que é muito potente aqui em Fortaleza, Exato. que são os saraus, né? Que cada vez mais lugares em Fortaleza eles existem, né? Que são os próprios bailes de reggae, que são coletivos e coletividade de jovens, né? Que ocupam espaços para produzir cultura, arte e lazer. Né? E aí, muito dessas práticas, muito desses movimentos, né, que a gente chamamos de movimento de resistência, eles não têm necessariamente apoio do Estado. Sim. Né? Não necessariamente eles têm apoio do Estado. Pelo contrário, eles inventam, eles criam, a partir de ocupar esses espaços, então eles criam suas próprias músicas, né? Seus próprios jeitos de fazer. Sim. E sua própria poesia. Seu universo Isso. particular. E, Rômulo, essas oficinas, cursos que você dá no Literaturas Periféricas, ele é mais voltado para jovens, para adolescentes, para crianças? Qual é o geral do público participante? Geralmente, assim, o público que mais participa são jovens. Entretanto, já teve curso que tinha idosos, crianças, né? Então, a depender do espaço, chega pessoas de diferentes idades, diferentes contextos. Geralmente, os cursos que eu ministro de literaturas periféricas são instituições como, por exemplo, o CCBJ, né? Alguns anteriormente no CUCA, né? Mas também tem oficinas que eu ministro em escolas, como no João Paulo II, lá no Grande Anguruçu. Temos uma proposta, por exemplo, de dar uma oficina para crianças agora no Edisca. Né? Então, são vários espaços. Né? Quando surge o convite, né? A depender da proposta, no sentido de agenda, né? Aí, geralmente são em espaços institucionais. E não institucionais também. Né? Tem oficinas, por exemplo, que acontecem em espaços de sarau, né? Ou então em coletivos. Né? Tem bastante. Sim. Teve um, por exemplo, que ano passado, que fizemos com o coletivo Bonja Roots, né? Uma zine. Bacana. Sobre as oficinas e e as pessoas que participam, assim, vocês normalmente criam um diálogo, criam alguma linha de conversa. Dentre todos, assim, que você já experienciou, quais são os pontos, assim, que se repetem com esses diferentes públicos, nesses diferentes pontos da cidade? Porque você transita em diferentes pontos periféricos de Fortaleza. Então, assim, quais são... qual é a linha que costura essas diferenças e também similaridades? Eu acredito que o afeto. Eu acho que é o afeto que é a linha que une, né, essas narrativas. Sempre nessa possibilidade de criar espaço de existência. Então, já existe uma narrativa, e uma narrativa produzida muitas vezes pelo Estado e suas instituições e pelos programas policialescos, que é uma narrativa sempre voltada para a questão da criminalização e da violência. Muitas vezes impregnada com um discurso racista, né, que enquadra determinados sujeitos como perigosos. Sim. E
esses sujeitos tidos como perigosos são os que estão criando espaços de existência, criando espaços que é espaço onde envolve poesia, música, envolve afeto, né? São esses sujeitos que a mídia muitas vezes propaga uma imagem, né, estigmatizada, e nesses territórios também muitas vezes estigmatizados, onde eles ocupam praças que estavam subutilizadas, ocupam com lazer, com arte, Ocupam com cultura, potência de vida, potência de que vida. é algo muito importante da gente pontuar, essa potencialidade que existe nesses espaços para quem não os conhece e para quem os conhece apenas vinculado a esses estereótipos. Exato. Que estão aí tão arraigados ainda, infelizmente. E isso é importante a gente falar, que há muita criação. Sim. São contranarrativas, né? Então existe também uma luta, uma disputa de narrativa, né? E aí, daí o motivo que esses coletivos, eles buscam também uma autogestão, né? Uma autonomia, uma relativa autonomia, né? Então eles se visitam, esses saraus, esses sujeitos que criam esses espaços e que frequentam esses espaços, eles se visitam. Então jovens que moram no Janguruçu, eles vão para o Bom Jardim, né? E lá eles conhecem o coletivo, por exemplo, do Bonja Roots. Pessoas do Bonja Roots, por exemplo, também vai até o sarau da B1, né? E vice-versa, né? Então, são vários coletivos e coletividades, vários sujeitos produzindo na cidade, e eles se visitam. E isso é importante ressaltar. Numa época que o Estado, né, ele produz cada vez mais fronteiras de impedimento, né? Seja fronteira simbólica, seja fronteira sociais. Sim. Esses sujeitos estão quebrando essas fronteiras. Sim. Né? Eles estão produzindo, são corpos que se movem para poder criar potência, para poder gerar potência de vida. E aos pouquinhos vamos aí criando fissuras. Vamos lá, a conversa tá boa, mas nós temos um tempinho limitado. Eu posso ler só um poema para encerrar? Não sei se quanto tempo a gente vamos tem aí. guardar esse poema, eu sei que é maravilhoso, para você encerrar o programa, Tá pode certo, ser? Pode ser. A gente vai... Ainda tem umas coisinhas antes. Porque nós temos o nosso quadro Alencarinas em Massa. Destaque. Perfeito. E hoje nós vamos conversar sobre a Dinha, Mai? Exatamente. Tô procurando aqui só a fotinha dela. Achei. Essa aqui é a Dinha Maria Nilda de Carvalho Mota. Nasceu em dezembro de 1978, na cidade de Milagres, no estado do Ceará. Em 1999, ingressou no curso de Letras da USP. No mesmo ano, participou na cidade de São Paulo da Fundação do Poder e Revolução, um grupo de pessoas jovens e adultas que hoje administram o Maloca Espaço Cultural, local onde funciona a biblioteca comunitária Livro Pra Que Te Quero, e buscam meios de impulsionar o desenvolvimento político, econômico, social e cultural dos bairros Parque Bristol, Jardim São Savério, Vila Liviero, Caraguatá e adjacências. Desde os 12 anos, escreve poemas e há quase 10 anos vem publicando fanzines de poesia, resultados de angústias de tempos infelizes. Desses zines reunidos nasce o livro De Passagem, Mas Não a Passeio, de 2006 a 2008, que foi quando ela produziu. Ela também é educadora, professora da Rede Pública Municipal de Ensino. Faz parte do coletivo de mulheres Edições Miparió Revolução, que edita livros artesanais e semi-artesanais. E tem em seu currículo livros como Onde Estás Felicidade, de Carolina Maria de Jesus, Canções de Amor e Dengo, da cronista Cidinha da Silva, entre outros. É isso aí, mais uma cearense aí ganhando o mundo. Está lá povoando São Paulo. E vamos seguindo para as nossas dicas. Nós temos aqui uma dica muito legal, que é o projeto Temporada de Arte Cearense, que vai acontecer o Leituras no Dragão, que
é organizado pela Luísa Pontes e o projeto tem o objetivo de revisitar a questão social em alguns contos de Moreira Campos, Portas Fechadas, Os Meninos e o Preso. Revisitar os contos de temáticas sociais de Moreira Campos é um grande desafio, pois as várias qualidades que tornam o escritor como um dos grandes contistas cearenses estão, sobretudo, no poder de síntese de seus enredos narrativos de seus contos, buscando sempre o equilíbrio entre a forma e também a temática. Há também o poder de sugestão quando busca detalhar no processo de descrição dos fatos, alcançando assim uma melhor expressividade, reiterando a sua grande paixão pelo conto. Me perdi um pouquinho. Os personagens em geral são identificados por um traço físico, um detalhe, um pormenor que vem a identificar o caráter ou o comportamento psicológico destes. No conto O Preso, é possível ver a descrição da personagem de Inácio como um velho mirrado de pele escura, por exemplo. Na oportunidade, será apresentado um esquete adaptado do conto Os Meninos, juntamente com o grupo de Mai, de teatro. Isso vai acontecer no dia 27 de setembro agora, e será às 19 horas no auditório do Dragão do Mar. E o acesso é gratuito, a classificação também é livre. É isso aí. E a nossa próxima dica é a Feira Índice, uma feira de impressos e publicações, artes gráficas e artes do papel, com foco na produção alternativa e independente. Ela contará com a feira de troca de livros, promovido pelo movimento Livro Livre CE. Acontece no dia 30 de setembro, das 16 às 20 horas, na Arena Dragão do Mar. O acesso é gratuito e a classificação etária é livre. E a gente vai chegando ao final do nosso programa de hoje, lembrando as nossas redes sociais. Vou colocar aqui de novo o nosso @ Rádio Ceará News. Você pode acompanhar toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo através do site www.cearanews.com.br ou então acessar as nossas redes, que é essa que está aí, Rádio Ceará News. Você pode ver o nosso Facebook, onde a gente coloca essas lives, todos os programas. Temos algumas publicações, o dia a dia da rádio. A gente está com uma rede social bem bacana, onde você pode conhecer aí um pouquinho melhor a gente. A gente também tem o Instagram, Twitter e o nosso canal do YouTube, onde também os nossos programas ficam disponíveis. Vou chamar aqui a Will agora para fazer o nosso agradecimento. Já fica aqui o meu. Muito obrigada, Rômulo, pela presença. Espero que você venha aí mais vezes. As nossas portas estão sempre abertas. Will? É isso aí. Eu queria perguntar para o Rômulo se ele quer falar sobre o sarau, que vai acontecer dia 29. Então, acontece de sábado aqui, passando de sábado no outro. Né? Aliás, esse sábado. Esse sábado, 29 é agora. Desculpa, 29. É o sarau da B1, né? Assim como onde também fica na Boulevard 1, né? Começa às 18 horas, Avenida Boulevard 1, ali no bairro São Cristóvão, certo. Logo depois do Cuca Janguruçu. Certo. Tem também acontece também um sarau do Bonja Roots, né? Que acontece no Bom Jardim. E o Bonja Roots tem alguma data programada? É dia 29, também, mesmo dia. Os dois acontecem simultaneamente. Simultaneamente. Certo. E aí no mesmo horário, 18 horas. Joia. Então aí, galera, 2 opções de sarau no mesmo dia. Podem escolher. E aí, eu vou aqui encerrando o programa de hoje. Eu quero muito te agradecer pela tua presença, pela nossa conversa. Seja sempre bem-vindo. Agradecer a todos que nos assistiram, que vão nos assistir mais à frente, porque o vídeo vai ficar disponível. É isso aí. E boa noite a todos. E a gente vai encerrar com você declamando essa poesia. Se você quiser falar mais alguma outra coisa também, fica à vontade. E é isso, gente. Boa noite. Agora fiquem aí com Rômulo Silva. Quero agradecer também pelo espaço, né? Pelo convite, né? Principalmente. E futuramente, né, quem sabe, outras oportunidades, podemos também falar sobre outras coisas que estão sendo produzidas também na cidade. Com certeza. Eu gostaria de ler, para encerrar, um poema que eu acho que traduz um pouco do que
do que é produzido na periferia, do que é produzido enquanto literatura periférica, que se aproxima de um conceito de Conceição Evaristo, o conceito de escrevivência, né? E aí eu gostaria de ler um poema dela, um poema de Conceição Evaristo. O nome do poema é Vozes Mulheres. Diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas e engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. É isso aí. Lindo. E vamos ocupar essa cidade, gente. Vamos ocupar com arte, com alegria, com boas conversas. Boas prosas. Boas prosas. E é isso. Obrigada Eu agradeço. pelo Obrigada, presente Rômulo. da Muito bom. poesia. Muito bom. E tchau, tchau, gente. É isso aí. Tchau, gente. Até amanhã, às 17 horas, a gente volta com mais um Prosa. Muito obrigada pela companhia de vocês e até lá. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.